No vídeo de hoje, faremos esse recheio de mousse de chocolate branco. Vamos aprender? Aqui ela ainda não foi para a geladeira, viu? Quando vai, toma ainda mais consistência. A nossa receita de hoje vai ser um mousse de chocolate branco. Para a gente fazer um mousse de chocolate branco, primeiro a gente tem que ter uma base de brigadeiro. Então, para cada receita de brigadeiro, a gente costuma usar um leite condensado, uma caixinha de creme de leite e, como vai ser de chocolate branco, a gente usa 50 gramas de chocolate branco, chocolate mesmo, não pode ser cobertura ou fracionado, tá? Aqui, como é um bolo grande, eu vou usar 5 leite condensado. Aí, ao invés de 5 caixinhas de creme de leite, eu peguei essa grande, que tem a mesma quantidade e sai mais em conta. E a gente vai pôr na panela, eu vou colocar essa gradinha minha aqui, vou colocar os meus leite condensado aqui escorrendo. Quando tiver bem escorridinho, eu vou fazer o brigadeiro. E para esse brigadeiro de chocolate branco transformar em uma mousse, depois de bem gelado, bem frio mesmo, nós vamos bater em ponto de bico um vidrinho desse de 500 gramas de creme de leite fresco. Ele tem que ser guardado esse na geladeira, tá? Coloquei aqui só pra gente ver, pra me mostrar pra vocês, mas eu vou voltar ele pra geladeira, pra depois, quando tiver tudo geladinho, a gente fazer a mousse com eles. Aqui não tem segredo, ó. Eu só vou abrindo a latinha aqui, ó. Abro ela normalmente e venho aqui e coloco ali, ó. E vou deixá-las escorrer. É só isso, ó. Abrir, vou colocando ali e vou deixando escorrer bem. Escorreu bem o nosso leite condensado. Vamos entrar com todo o creme de leite e com as 250 gramas de chocolate. O chocolate eu piquei assim, ó, para ficar mais fácil de derreter e de mexer. Porque se você colocar aqueles tabletes grandes, vai derreter, porque vai ficar um bom tempo no fogo, mas fica ruim de mexer. E aqui, ó, eu vou pôr todo o creme de leite. O creme de leite, pessoal, eu não me importo muito a marca de usar. Mas o leite condensado, eu gosto sempre do Moça. Agora, o creme de leite eu acabo, desde que tenha 17% de gordura, eu acabo sempre pegando aquele que tá mais em conta, tá? E agora aqui eu vou mexer bem e a gente vai levar ao fogo médio, tá? Não pode ser fogo alto, até dar ponto de brigadeiro de colher. Não pode ser aquele brigadeiro duro de enrolar, porque vamos levar à geladeira, né? Vai ser o recheio de um bolo. Então, se ficar muito duro, ele fica ruim até na hora de cortar. Eu vou mexer bem aqui para misturar. Poderia ser uma panela maior, poderia, mas eu só tenho essa aqui. É a maior que eu tenho. E a gente vai dar ponto nele. Agora aqui, ó, foguinho baixo, mexendo sem parar, sempre mexendo no meio e nas laterais da panela, para não queimar, para não grudar. Essa minha panela aqui, dificilmente ela grudar ou queimar. Ela tem, assim, um antiaderente excelente. Mas se você estiver usando alumínio ou inox, tem que ser, assim, um cuidado dobrado, viu? Principalmente se a panela for aquelas panelas meio fina. Brigadeiro, gente, qualquer que seja o brigadeiro, é sempre bom, mesmo que se for alumínio, que seja aquele mais grosso. Ou se não, tem que ser um fogo baixíssimo, baixíssimo, que é para não queimar. Porque queimou, fica o gosto, né, gente, de queimado.
Então, fica muito ruim. Agora aqui, ó, eu vou mexer sem parar até dar o ponto. Eu acabei de desligar ele para me mostrar para vocês, porque senão ele fica espirrando, né? Então, aqui, ó, esse é o ponto dele. Você percebe, tô meio rouca, gente, que quando você pega assim, ó, ele meio que fica ali em cima, tá vendo? E outro jeito de você saber também é você fazer assim, ó, e daí você raspa assim, ó, e ele fica aquele caminhozinho dele, ó, sem fechar, vamos dizer assim. Fica um caminho aberto na colher. Então, esse é o ponto. E se você com tudo isso ainda tiver medo, o que você pode fazer? Vamos supor que você fosse fazer uma medida só. Então, você colocou aqui o creme de leite e o leite condensado. Aí, você dá um ponto nele mais firme. Quando ele esfriar totalmente, você vem com um pouquinho de creme de leite e vai mexendo e dá o ponto que você quer, se você tem medo de errar. Mas não tem erro, ó. Desligou, ele faz esses desenhos assim em cima, ó, não desce direto. Ou você faz aquilo, raspa aqui e fica o sinal, tá ótimo. Esse é o ponto do nosso brigadeiro trufado, tá vendo? Agora eu vou colocar ele em uma vasilha para deixar esfriar. Eu vou colocar o brigadeiro aqui, pessoal, e o que acontece? Vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente. Porque o que acontece? Eu não trabalho com bolos para venda. Eu só faço bolo assim para família, aniversário de família. Esse aqui é aniversário de um priminho segundo meu, filho da minha prima. Então, o que acontece? Eu não tenho pressa. Eu não faço para viver, vamos dizer, né? Não trabalho com vendas. Então, eu deixo ele, eu faço com um dia de antecedência, que nem hoje é uma quinta-feira. Eu tô fazendo o recheio. Amanhã eu vou montar o bolo para no sábado eu finalizar ele, você entendeu? Então, o que acontece aqui? Como eu não tenho essa pressa, não tenho essa urgência, eu deixo ele descansar em temperatura ambiente. A única coisa que eu coloco aqui, um plástico filme, ele não vai criar película, porque ele não tem maisena, não tem trigo nem nada, mas para ele não ficar mais durinho em cima. Então, por isso que eu coloco o filme em contato aqui com ele. E daí, depois que ele ficar bem geladinho, bem frinho mesmo, geladinho não, porque não vai para geladeira, né? Que vai ficar frio. Aí, nós vamos fazer ele, né? Virar a nossa mousse. Então, por hora, eu vou deixar aqui, em cima da mesa mesmo, até ele entrar em temperatura ambiente. E depois, a gente dá continuidade e faz a nossa mousse de chocolate branco. Então, o primeiro ponto, o brigadeiro, para depois a mousse. Então, aqui o nosso brigadeiro, ele já esfriou em temperatura ambiente. E eu gosto de estar esfriando em temperatura ambiente, porque apesar dele ficar assim, ó, super cremoso, ainda não está totalmente duro. Então, para você misturar ele agora no chantilly, que a gente vai fazer com esse creme de leite fresco, fica mais fácil. E depois, quando você for rechear os seus bolos, bolos de pote, pavê, tortas, que você levar à geladeira, ele vai pegar ainda mais firmeza, ainda mais consistência. Então, esse aqui nós vamos deixar eles paradinho aqui, quietinho por enquanto. E aqui, ó, na minha batedeira não tem nada. Eu não vou adoçar, eu não vou colocar leitinho nem nada, porque nós vamos misturar o brigadeiro aqui. Eu vou simplesmente abrir ele aqui, ó. A gente vai colocar toda a garrafinha aqui dentro e vamos levar para bater em ponto de chantilly, tá? É aquele ponto de bico que a gente fala. Eu vou bater e vou mostrar para vocês. Eu começo aqui
na velocidade mínima da minha batedeira, para ele não fazer bagunça, assim, ficar espirrando tudo. Aí, conforme vai engrossando, aí eu vou colocando mais forte. Mas a princípio é isso aqui. Então, ele começa a tomar consistência, você vai aumentando. Aqui, ó, pessoal, quando ele começa a formar esses desenhos, se você estiver usando creme de leite fresco igual eu, ou nata, que dá certo também, vocês não saem de perto. Porque se você deixar batendo e sair, ele vira manteiga, ok? Então, vocês ficam sempre perto, ó, que nem aqui, ó, começou a fazer os desenhos, eu vou levantar essa parte e vou limpar a lateral com o pão duro, vamos dizer assim, para voltar a bater de novo. Pego aqui a minha espátula, ó, passo assim de baixo para cima, passo nas laterais para vir aqui pro meio e vou pôr bater de novo, porque eu quero aquele ponto de bico aqui em cima, que fica aquele bico. Olha, esse é o ponto que eu quero. Ele tá bem firme, tá vendo? E agora a gente vai misturar o recheio aqui. Aqui, pessoal, eu não quero perder aquele airado dele, sabe? Então, assim, tem pessoas que colocam agora aqui o recheio e leva a bater na batedeira de novo para se misturar. Eu prefiro aqui, ó, ir colocando assim aos poucos colheradas do creme, ó, e ir misturando. E você pode misturar com uma espátula ou você pode misturar com fouet. Eu coloco assim, ó, misturo, aí quando tá bem misturadinho, eu venho, coloco mais duas, misturo, e eu vou fazendo assim, até eu ter ele todo misturado. Isso aqui vai suavizar o recheio. Esse bolo que eu tô fazendo, uma camada vai ser esse mousse de chocolate branco, e a outra camada vai ser brigadeiro branco trufado, que é basicamente esse mesmo recheio aqui, só que sem o chantilly. Então, nós resolvemos fazer uma de mousse para suavizar o bolo. Porque já imaginou um bolo com duas camadas só desse recheio? Ficaria muito doce. O que daria para você fazer também é, se fosse épocas de morango, vamos dizer assim, né? Colocar morangos. Mas nós não estamos, e cada caixinha de morango aqui onde eu moro tá em torno de R$13. E não é um bolo pequeno, é um bolo para 50 pessoas. Então, nós vamos ter aí um bolo de 10 quilos, porque nós somos daqueles que gostamos de comer bastante bolo, levar bastante, você entendeu? Não é pedacinho para cada um. Então, é um bolo basicamente de 10 quilos. Pro recheio total foram usadas 10 latas de leite condensado, entendeu? Então, para dar essa suavidade, a gente preferiu o mousse, porque com o morango ia ficar muito caro pra gente. E não tem segredo, ó. Agora a gente vai fazer isso até incorporar todo o recheio aqui. Aqui eu terminei de misturar, ó. Olha como ele fica. Que recheio mais cremoso, olha. Mais levinho. Que delícia. Se você não gosta de nada muito doce, você pode fazer até as duas camadas desse aqui. Pode fazer com chocolate meio amargo. É que aqui eu estou, né, fazendo a pedido do aniversariante. Então, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Temos já no canal, se esse aqui primeiro, o outro do brigadeiro vai por segundo. Temos vídeos todo sábado e domingo. Curtem, comentem, compartilhem e beijo grande no coração.